Apareceu Atenção, acho que agora foi, né? Foi, gravando. Tudo bem? Tudo bem, Roberto, e você? Tudo bem, César. Muito bem. Vamos deixar registrado aqui, ó, eu achei uma coisa legal. Hoje você está completando 18.263 dias de vida. Parabéns. Cara, essa conta ficou ainda mais depressiva, né, cara? Contar por dias é melhor. Fica mais vago. Renova. Fica mais vaga a noção de exatamente quanto que isso dá, né? Apesar de ter mais números. Eu estou com 20 mil, deixa eu ver aqui, ó, começar a contar, eu estou com 20.725. Então, estamos aqui, firmes e fortes, em mais uma gravação de Contatos Insólitos, no dia do meu aniversário, completando meio século. Cinquentinha. Beleza, parabéns. Obrigado, cara, valeu mesmo. Mas vamos lá, então, mais um episódio de Contatos Insólitos, este de número 55, e o tema de hoje é quantas realidades nós frequentamos. Uau! O título talvez não seja muito intuitivo, né, cara? Então eu vou tentar explicar mais ou menos para você qual que é essa ideia, está no descritivo também um pouco dessa ideia, mas vamos falar um pouco a respeito disso, né, cara? Então, na verdade, é uma sensação que eu já tive também, e eu estava vendo um vídeo, mais uma vez, do Bernardo Kastrup, uma entrevista que ele fez, e ele menciona também essa mesma sensação que eu tive, e eu achei interessante porque cai com uma luva em certas questões que a gente vai poder desenvolver a partir daí, envolvendo toda a questão da meditação, o que se fala dentro das filosofias perenes, de você fazer aquele caminho para dentro, né? E de a gente achar que a tecnologia, ela nunca nos levaria para esse lugar, que seria uma coisa, né, muito díspare, uma bifurcação pega aí no meio do caminho, que nunca mais iria se convergir, e muito pelo contrário, isso dá pano para manga para a gente, se encontrar lá na frente mais uma vez, o caminhar para dentro com o caminhar para fora. Mas já vou explicar direitinho, vamos ver como é que isso aí se desenvolve, que é o seguinte, que é justamente aquela sensação ao você utilizar um dispositivo de realidade virtual, né? Se você fica bastante tempo jogando, como eu já fiz também, você passa, a partir de um certo momento, a ter a sensação de que aquilo que você está vivenciando é muito real, né? O jogo ou a experiência que você está tendo ali é tão imersiva que você acaba tomando aquilo por realidade, né? E depois, quando termina o jogo, você tira o dispositivo de realidade virtual e você, né, a primeira coisa que você pensa, nossa, como o jogo era bom, né? Realmente bastante convincente, né? Eu achei que eu estava lá de fato. E a segunda pergunta também é inevitável, será que a realidade aqui também que a gente está vivendo também é mais ou menos aí um tipo de realidade virtual, né, cara? Então, baseado nisso, eu queria propor para você essa discussão, porque outras instâncias das quais nós participamos através de sonhos lúcidos ou viagens astrais, né, como alguns também preferem definir, experiências de quase morte ou experiências com substâncias alucinógenas, tudo isso acaba nos levando para estados alterados de consciência, e eu nunca utilizei essas substâncias, sinceramente, mas muitas pessoas relatam que ao usar essas substâncias químicas, elas passam por experiências que dão a elas uma impressão de mais realidade ainda do que a realidade que a gente experimenta aqui em estado de vigília, né? O que não deixa de ser uma coisa bastante interessante de você pensar, poxa vida, então eu achava que aqui com meus 5 sentidos eu estava com todo o aparato sensorial necessário para estar tendo uma boa ideia de como a realidade funciona, e na verdade você, através de experiências como essas, e desprovido dos 5 sentidos, porque é o que a gente tem percebido nas últimas pesquisas, que mostram que, na verdade, ao se utilizar essas substâncias, ao contrário do que se pensava antigamente, que se produziria uma tempestade química dentro do cérebro, né, com um alto excitamento da atividade cerebral, muito pelo contrário, isso diminui completamente a atividade cerebral, né, a utilização de substâncias alucinógenas, ela diminui bastante o nível de atividade, o que é muito contraintuitivo, vai contra aquilo que se pensava até o momento, né? Mas, por outro lado, fala, poxa, então, quer dizer então que se eu me privo dos sentidos, eu vivencio uma realidade mais complexa e com mais dados do que aquela que eu vivenciava anteriormente? Então, tudo isso passa a ser muito interessante, cara, se você passa a pensar de que, de repente, pode ser, como tudo que a gente conversa aqui é sempre no campo da especulação, mas pode ser que, cara, a gente simplesmente viva
através dessa transição de realidade em realidade, tendo acesso ao nosso cérebro, os dados que o nosso cérebro constrói. Porque, mesmo aqui agora, conversando contigo, eu estou captando esses dados, né, que chegam até mim através da visão, através da audição, meu cérebro constrói isso de alguma maneira, a gente consegue se comunicar, você faz a mesma coisa com o seu. O que garante que, em outras situações, sendo que o cérebro é o mesmo, né, ou a consciência que está por trás disso, dando moldura à fisicalidade, né, é a mesma, se a gente não está passando simplesmente de fase a fase nesse grande game, nesse grande jogo cósmico, e simplesmente a grande jogada, a grande sacada seria a gente integrar todas essas realidades e deixar de chamá-las de ilusão, porque aí onde termina a ilusão, onde começa a realidade, passa a não ser mais tão claro assim. Mas o que eu acho que o que seria perigoso seria a falta de integração, que eu acho que pessoas que sofrem com problemas mentais, sofrem de doenças, de fato, eu acho que elas passam por esse processo de falta de integração entre essas coisas, né? Até onde eu consigo falar a respeito disso, e de repente se a grande jogada aí, a grande sacada não seria você cada vez mais integrar essas realidades de forma a estar cada vez mais consciente a respeito de tudo. E por que eu digo isso, cara? Porque muita gente pode argumentar assim, pô, cara, mas você está falando assim de níveis de realidade, tem muitas diferenças entre um momento e outro, coisa que eu concordo, porém, se a natureza nos fizesse de forma a não estar consciente, por exemplo, dentro de sonhos, que eu concordo que esse é o padrão, mas muita gente, eu inclusive já passei por experiências assim, de me deparar consciente dentro de um sonho, falar, caramba, eu estou sonhando, isso aqui é um sonho e eu estou consciente a respeito dele. Então, se de uma certa forma isso não fosse acessível, a gente não teria, obviamente, essas experiências, né? Então, por mais que elas sejam raras, elas acontecem. Então, isso me faz, entendeu? Pelo menos me passa a ideia de que, olha, por mais que seja difícil, não é inacessível. Você pode ter acesso a isso e há formas, há técnicas de você fazer isso. Então, de uma certa maneira, me passa essa ideia de que é possível integrar isso em alguma instância da existência através de treino, através de maiores níveis de consciência, através daquilo que a gente chama também, né, que é maiores qualidades de níveis de consciência, né, cara? Então, me passa essa ideia de um grande mosaico onde a sua consciência vai transitando entre uma realidade e outra, e à medida que a gente vai conseguindo integrar tudo isso, a gente vai subindo de fase, cara, e vai se saber qual que é o limite dessa história toda, né? Então, desculpa, falei demais aqui, mas eu queria te expor mais ou menos qual que seria a ideia para a gente falar de realidade virtual, realidade real, não sei que nome que a gente pode dar para isso, e como que essas coisas podem ser integradas, né? Então, agora muito legal. Bom, primeiro algumas pinceladas. Eu não sou, ao contrário de muita gente, eu não sou muito fã de videogame e tal, acompanho muito tangencialmente a parte de jogos, mas o pouco que eu vi da época que isso começou, quando a gente era jovem, eu mais do que você, né? Se você tem 18 mil dias, eu tenho 20 mil, evoluiu muito, a tal ponto de que eu fui ver meu sobrinho jogando videogame de futebol, inacreditável o nível de, entre aspas, realidade e realismo da movimentação dos jogadores. É impressionante. O que é isso? É a tecnologia se aproximando daquilo que as pessoas estão experimentando. O cara está criando o algoritmo, ele está estudando os movimentos, ele está refinando a capacidade dele de levar para a máquina isso que ele vê aqui fora, que é impressionante, né? Esse é um ponto muito legal. Qual será o limite, né? Esses jogos que você viu, tal de óculos, tal, eu nunca vi, mas todo mundo diz que é cada vez mais impressionante a capacidade que as pessoas experimentam, né? Sim. Segundo ponto, o que você descreveu dos sonhos tem um nome, milhões de pessoas passam por isso toda noite, chama-se sonhos lúcidos. Começou a ser estudado em laboratório, então tem textos com Stephen LaBarge, de 1975, a pessoa ia em sonho lúcido e ela falava assim, ó, quando eu entrar em sonho lúcido, eu vou ver meus olhos 8 vezes, e aparecia no eletroencefalograma. Então dizia o começo, o meio e o fim. É possível isso conscientemente, de fora você sabe, o cara entrou em sonho lúcido agora. Tá? Isso acontece toda hora. Tem livros, depois eu posso passar. O nosso querido Instituto de Ciências Noéticas, do qual eu sou membro agora, semana passada teve uma palestra sobre isso, depois eu te passo o link. Ele está escrevendo 2 livros sobre isso. Ele dá técnicas como você vai chegar.
Você descobriu, opa, estou sonhando. Você pode perguntar para o seu eu superior, para a sua consciência, com C minúsculo, que é o que a gente fala aqui, e ela responde, ela te dá insights profundos para o seu crescimento. Né? Outra coisa que você falou que acho que é muito legal, quando você fala de fases de game, que eu acho que é outra metáfora muito legal para a gente falar do desenvolvimento, né? Do desenvolvimento humano, do crescer, do acordar e tal, que é muito legal, né? Sim. Da mesma maneira que você está mergulhando no Bernard Castro, eu estou mergulhando na metateoria integral, né? E para essa turma, realidade nada mais é do que uma questão de perspectiva. Exemplo, você tem um quintal na sua casa, você mora em casa, tem um quintal aí, né? Sim. Se você botar uma cadeira no seu quintal, no dia que não esteja nublado, você verá o quê? Você verá o sol andando ao redor de você. Você fala, não, o sol gira ao redor do planeta. Eu estou vendo aqui, ó, eu estou parado e o bicho está rodando ao redor de mim. Sim. Se você for ao ponto mais alto da sua cidade, que eu não sei se é uma montanha, uma igreja, você vai chegar, não, isso aqui é plano. Não tem nada curva aqui, isso aqui é plano. A Terra é plana. É uma perspectiva. É errada? Não. É a perspectiva que você tem desses lugares que você está. Agora, olha a Terra de fora. A perspectiva é outra. Com certeza. Olha a Terra do micro. A perspectiva é outra. Olha a Terra só nas ondas luminosas. Infra, ultra. A perspectiva é outra. Parece, segundo esse pessoal, realidades nada mais são do que perspectivas diferentes, vinculadas ao nível de consciência também de cada um. Como você filtra e interpreta aquilo que está chegando a você. E é claro, pessoas em perspectivas diferentes não vão enxergar a mesma realidade. Ao contrário dos seus amigos materialistas, que acham que existe uma realidade lá fora que todo mundo tem acesso, não é assim. A gente vai criando e vai vendo coisas a partir da perspectiva que a gente dá. Isso é muito louco. Muito louco. E você falou de uma experiência com substâncias alucinógenas, tal, que eu ainda também não tive, mas um dia vou fazer. Mas eu tive uma experiência com respiração holotrópica, e eu acho que eu contei aqui, e eu não sei onde eu estava, mas eu vi meus pais com a minha mãe comigo na barriga, eles conversando sobre mim, e eu senti aquilo. Eu vi os dois falando sobre mim, eu na barriga da minha mãe, e eu de fora olhando. Era claro, nítido e cristalino. Claro, nítido e cristalino. Foi voz, foi som, foi ao redor e foi sentimento. Claro, nítido e cristalino. O que era aquilo? Aquilo era uma perspectiva de realidade. Clara, nítida. Impressionante. E tem outras que a gente ainda nem começou a roçar, ainda que as pessoas estão experimentando. Em meditação, em contemplação, quando elas vão no estágio de crescimento, elas estão, sabe, quando chegam nos samadhis, nos satóris, elas chegam à experiência de realidade impressionantes. E a dificuldade é sempre descrevê-las. Né? Mas, cara, você tocou num ponto que é sensacional, que é justamente a questão da perspectiva, né? E que o quanto que a gente acha que isso... A gente tende a achar, cara, a gente está dentro do paradigma, vou ter que falar, né, cara, você tirou sarro de mim agora há pouco, mas vou ter que mencionar isso daí. Pela perspectiva materialista, né, a gente fica muito seguro, né, e volto mais uma vez a frisar aqui, materialismo, que eu quero dizer, não é a ideia popular de materialismo, mas assim a ideia filosófica de que existe uma realidade externa, que ela é a fundamental, a partir da qual tudo se gera, né. Bom, de que... a gente fica muito seguro a respeito dessa materialidade, né, cara? E os nossos 5 sentidos nos dão essa segurança de que é isso e acabou, não tem mais nada além, né? Mas é impressionante que muita gente tendo acesso agora a esse episódio aqui pode falar assim, pô, mas esses caras viajam muito na maionese porque eu estou muito seguro aqui sentado na minha poltrona do que é real, do que não é, né? E o povo está viajando. Mas, cara, existem exercícios de meditação muito interessantes que são tão simples e que você fala assim, poxa, a realidade sempre esteve aqui bem na minha frente e eu sempre fui cego para ela, né? Então, por exemplo, os primeiros clássicos, né? Presta atenção na sua respiração. Você fala, poxa, mas que coisa tão simplória, né? Como é que isso vai influenciar? Porque, na esmagadora maioria das vezes, a gente não está atento à nossa própria respiração, a gente não tem consciência disso, né? Embora ela esteja ocorrendo o tempo todo, não temos, a nossa atenção não se concentra lá, né? Outros exercícios interessantes em respeito a essa mudança de perspectiva que você está falando, mas eu estou num nível bem
afunilado aqui, que é, por exemplo, em relação à nossa autopercepção, por exemplo, você pensar assim, poxa, o meu dedão do pé, eu tenho consciência dele? Então, agora vou pensar no meu dedão do pé. Tipo assim, você vai ficar impressionado, né? Níveis de detalhes, assim, eu estou sentindo que, na esmagadora maioria das vezes, você não está pensando nele, né? Então, por quê? Porque a gente tem uma cataratas do Iguaçu de problemas todos os dias, passando pela nossa cabeça preocupações e uma série de outras coisas que estão ocorrendo concomitantemente passam despercebidas, né? Então, eu acho que toda a questão da perspectiva também passa por aí. Outras coisas muito interessantes devem estar ocorrendo exatamente agora, e porque a gente está tão seguro de que a realidade é isso, muito mais por questões culturais do que porque você não tem acesso a elas de fato, que a gente acha que qualquer outra pessoa que fale algo diferente tem que ser castigado e jogado no fogo infernal para viver eternamente lá, porque a pessoa está completamente maluca e não sabe o que está falando, né, cara? Então, acho que muitas vezes a coisa é mais simples do que a gente imagina, só que a gente amplia essa questão para níveis cada vez maiores, onde a coisa fica mais interessante do ponto de vista fundamental da existência, que a gente sempre bate a tecla por aqui nos episódios, de se questionar o que estamos fazendo por aqui, qual que é o significado da vida, por que o universo existe, etc. Né? Mas você pode afunilar a coisa e começar de um nível muito básico, como esse exemplo do dedão do pé, e verificar que, de fato, a nossa atenção ela é focada especificamente em relação àquilo que você está querendo ou que está te perturbando no momento, não necessariamente toda a sua consciência, o que ela é capaz de assimilar. Tanto é que você mesmo agora mencionou esse exemplo que você deu, de uma experiência teoricamente intrauterina, que você pode ter passado por ela, e isso ficou registrado na memória de alguma forma, e você acessou isso. Mas sempre esteve lá, presente. Mas é porque você tem toda uma condição de vida que te obriga a estar focado aqui no agora, e isso simplesmente ficou esquecido em algum recôndito do seu cérebro, ou da sua consciência, por melhor dizer, e ficou perdido lá, né? E tem outros, você falou de exercícios, de exemplos, que eu achei muito legal, e a gente tem outros também, até do nosso próprio eu e da nossa própria extensão. Vou dar um exemplo. Você dirige, eu dirijo. Lembra como era complicado no começo da gente aprender a direção? A gente chegou a imaginar, eu nunca vou decorar tanto movimento. Pisa na embreagem, põe a primeira, olha o espelho, tá, até o dia que fica automático, né? Exatamente. Mas o mais legal, no momento que a gente entra no carro, a gente é o carro. A gente sabe exatamente a distância do outro carro da frente, a gente sabe o tempo de brecar. A gente não está vendo o bico, nem da frente, nem de trás. Exato. A gente entra e assume aquela área. É impressionante, a gente assume aquela área. Principalmente do Fusca. Lembra do Fusca, que não via lá o bico lá? A gente conseguia fazer isso. Isso é muito louco. Há um tempo atrás, eu te passei um vídeo do filósofo Thomas Metzinger, do túnel do ego, Sim. em que ele fez um experimento em que as pessoas ficavam com o braço coberto, depois colocavam uma mão de borracha e ficava acariciando o braço da pessoa. Eu vi, eu cheguei a ver esses vídeos. E depois acariciava o braço da pessoa, e quando a pessoa via que era uma mão de borracha. Mesmo assim, ela continuava sentindo o toque, até porque quando ele ameaçava bater a mão de borracha, a pessoa achava que era dela, ela puxava automaticamente. Mesmo vendo, olha só, então, esse é outro exemplo de como a realidade ela é por facetas, né? Ela é por perspectivas, como a gente entra e sai de perspectivas do que está acontecendo com a gente. Né? E, ao mesmo tempo, como o próprio título do episódio é Quantas Realidades Nós Frequentamos, o verbo frequentar foi utilizado de propósito, cara, pelo sentido de que você pode passar uma vida inteira frequentando apenas uma realidade, né? E achar que só tem isso e acabou, quando, na verdade, você se condicionou a encarar isso como a realidade última, sendo que isso não foi imposto a você. Você que assumiu que era dessa forma, suas crenças, seus paradigmas, sua visão de mundo, questões culturais, questões familiares, etc., que foram moldando você. E outras pessoas, não, ao meio do caminho, percebendo que, opa, tem mais coisa por aí, deixa eu experimentar, e foram ampliando esse leque de forma a conseguir ter esse trânsito para outros níveis de realidade que enriquecem a vivência como um todo e muito mais, de uma forma muito mais sadia, digamos assim, dão um sentido maior a tudo, né, cara? Ajudam a explicar, né? Porque muita gente vai perguntar, mas para que vocês vão fazer esse tipo de experimentos? Para quê? Porque vai adicionando camadas de entendimento que vão dando mais sentido para as coisas,
que até então aquela vidinha que você levava, né, que dentro daquela coisa parelha, né, falava que era assim e acabou, né? Então, muita gente, eu acho que esse é o natural, inclusive, seria o padrão. Por exemplo, você às vezes é criado num ambiente cristão, por exemplo, de ponta a ponta na sua vida, achando que só existe o cristianismo, não existe mais nada além do cristianismo, e quanto que se perdeu a não ser conhecer outras religiões, outras filosofias de vida, com descrições da realidade muito mais ricas, por exemplo, que poderiam adicionar um molho a toda a sua vivência, mas você passou a vida inteira em uma realidade só, né, em um facho, em uma frequência apenas, sendo que o dial, né, cara, ele vai saber, de repente, ele é infinito, né? Então, eu queria voltar a tocar nesse assunto do título, por essa questão da frequência, que é frequência de onda, mas também frequência de frequentar esses ambientes, né? Muito bem colocado. Inclusive, fazendo paralelo com outros papos que a gente teve, assumindo-se que a maioria das pessoas vive, 2/3 da humanidade vive em uma esfera mágico-mítica ou egocêntrica, etnocêntrica, não vai estar enxergando uma série de outras realidades, vai estar circunscrita àquele tipo de mundo, aquela visão de mundo. Não será capaz de enxergar outras. E quando outras pessoas que estão enxergando outras realidades forem conversar com elas, não vai dar diálogo. Elas são consideradas loucos, malucos, chapados, uma série de outras coisas. Não vão enxergar, né? Isso está diretamente circunscrito a isso. A perspectiva que ela está. Muita gente passa a vida inteira ali mesmo, não sai dali. Como o pessoal da teoria integral diz, todo mundo começa da casa 1. Muita gente não passa da casa 2. E aí, cara, você abre também um outro leque de possibilidades, que é um papo bastante rico também, que é essa questão de que se é falado há muito tempo, mas você pode simplesmente entender isso como um clichê, ou você entende profundamente, que é a seguinte questão. Aquela ideia, né, de que existe uma elite, né, que você sempre fala sobre o pessoal da teoria integral, que é uma elite que enxerga mais longe, e essa elite é responsável, e acho que, não sei, se não me engano, eu li em alguma coisa que, assim, as esferas superiores, entre aspas, elas conseguem enxergar para baixo, mas o contrário não é verdadeiro. Né? Porque esse pessoal, ou quem está, né, nesse nível de entendimento, entende a situação de quem está ali enxergando apenas essa realidade básica, digamos assim, e por entender, respeita, porque não tem muito o que se fazer a respeito, né, cara? Porque é uma conquista individual, né? Por mais que ela sofra, lógico, somos seres sociais, entendemos isso, mas existe uma porção dentro de nós que ela tem que sair do lugar. Essa mudança de casinha, que você falou da casa 1 para a casa 2, ela tem que ser de dentro para fora, né? Não adianta enfiar a goela abaixo. Então, isso dá um entendimento, uma ampliação da realidade muito interessante, do ponto de vista de você, inclusive, entender por que muitos desses caras aí fora, essas entidades extraterrestres, às vezes, ficam simplesmente numa posição aparentemente passiva, porque percebem, cara, que no momento não tem muito o que se fazer, né? Ou seja, tem que se aguardar, esperar o momento da pessoa, para que haja esse contato e um momento que essa pessoa esteja preparada, que também é uma frase desgastada, eu sei, cara, dentro da Missão Ramo, por exemplo, né? A gente odiava isso, né? Você não está preparado. Cara, mas numa camada mais profunda, é muito verdadeira essa frase, porque não porque quem está de fora dizendo isso para você está acima do pódio, digamos assim, de uma forma preconceituosa, diz que você não está preparado, se sentindo melhor que ela. Não, é porque é algo consumado, da pessoa perceber que, por mais que eu fale para você, você vai me entender como louco, como pirado, ou você não vai conseguir encaixar a sua realidade, que é de um buraco redondo, numa peça quadrada, aqui que eu estou te mostrando agora. As coisas nunca se encaixarão, então não tem o que ser feito, espera-se, e assim é a vida, cara. Teoricamente, existe um campo, seja morfogenético, seja acásico, em que a gente teria acesso a toda a informação arquetípica planetária cósmica, bárbaro, e que algumas pessoas, se todos nós, consciente ou inconscientemente, temos e acessamos e juntamos para colocar, bárbaro. Mas parece que, também para usar um pouco do nosso papo da semana passada, parece que, junto com o pacote Office que a gente recebe conectado aqui, existe um segmento de desenvolvimento que é causal, que é passo a passo, que vai dizer o seguinte: não dá para aprender cálculo diferencial sem aprender equação de primeiro grau antes. Não dá.
tem que estar preparado. Não dá para dar por isso. Por quê? Porque é parte. O degrau 12, para chegar no degrau 12, não dá para pular daqui para lá. Nós não somos um homem de ferro. Tem que 1, 2, 1 a 1. Essa questão da preparação, costuma ser mal interpretada nos grupos de desenvolvimento, grupos de contato, grupos de espiritualistas em geral, que dão a ideia de quem está começando, puxa, mas esse pessoal da elite esconde o jogo só para exercer poder. Se essas pessoas fizerem isso, elas mostram que esse nível de desenvolvimento delas é questionável. Como a gente já conversou também, o pessoal da teoria integral diz, você tem vários níveis de desenvolvimento, você pode ser espiritualmente elevado, mas moralmente baixo, tá? Economicamente baixo, musicalmente baixo, interpessoalmente baixo. Nem todo mundo é elevado em todas as coisas. Mas, claro, não dá para chegar lá e ter certas coisas sem passar por algumas coisas. Claro, existem as experiências de pico que a gente menciona, sim, você vai experimentá-las, mas não vai ficar lá, vai voltar para cá. E sempre vai interpretar nesse nível de consciência. Tem uma jornada. E tem uma razão para isso. Por isso existe a palavra evolução. No Big Bang, não começou como o mundo está hoje. Isso aqui é o resultado de 13,8 ou 16,4 bilhões de anos. Começou com buff. E olha o grau de complexidade que chegamos hoje. E tudo que aconteceu desde lá. Estava previsto ou não estava previsto? Isso é outra discussão, a gente já roçou um dia sobre determinismo ou não, mas não pode. Se fosse totalmente determinado, não seria esse universo, seria uma explosão eterna. Puf, né? Exatamente. Olha o grau de complexidade que a gente tem. Olha, mesmo falando de frequentar realidades, quanto foi mudando o tamanho do universo? A partir do desenvolvimento da cosmologia, dos equipamentos, da física, ele só se expande. Sim. Quanto foi mudando o nosso entendimento das galáxias, dos planetas, do macro e do micro. Exatamente. Essa parte é genial, essa parte está documentada, e essa parte, teoricamente, está acessível em livros para todas as pessoas. O problema é que de Greenwich para cá, e essa é a parte do astronauta, né, do fora, do exo. A parte do psiconauta, que é o do dentro, como do lado de cada Greenwich ficou muito patente, a gente já conversou sobre isso, a parte científica que vai exigir tipos de comprovação que essa parte interna não pode providenciar deste jeito, então fica essa coisa do eu vou questionar, subjetivo eu não vou entrar na jogada. Quando, na verdade, olha que louco como é a coisa. Você e eu temos certeza de uma coisa, eu tenho uma consciência, você tem outra. E a gente tem certeza que cada um de nós tem aqui. Eu não sei exatamente o que está passando pela sua cabeça, nem se sabe da minha, ninguém sabe, mas a gente sabe que alguma coisa está passando. Em determinados momentos, como agora, a gente consensualiza de poder juntar as nossas consciências e aí a gente cria um nós, que é capaz de ter um debate. Exatamente. As duas consciências têm intersecção. Nos espaços vazios em que eu estou falando, atualmente, às vezes ela viaja, ela vai até Itatiaia, volta, em faixas de segundo, faz um monte de coisa. Eu não estou sabendo o que está. O que eu sei é que em vários momentos você está conectado comigo porque você responde ao que eu falo de maneira coerente. Exatamente. A gente pode falar que o subjetivo não existe, basicamente ele existe. A partir dele que o resto existe, foi criado. É muito louco isso, cara. É muito louco. Você entrou num aspecto que eu já falei a respeito disso, mas eu acho que vou voltar a falar, porque muita gente vai achar eu repetitivo, mas eu acho que é muito importante, cara, que é a questão da ciência. Eu estava querendo até elaborar um episódio para falar só sobre isso, tá? A gente explorar como a gente saiu da Idade Média lá, a Renascença, a ciência. Eu acho que vai ser legal essa exploração, cara. Mas foi justamente essa ideia que a ciência criou de se interpretar, na verdade, criar um mapa por causa do território, né? Ou seja, havia o território ali, a ciência criou um mapa, né? Estou me utilizando uma metáfora aqui. Mas, e o que aconteceu com o passar do tempo? A ciência passou a achar que o mapa é real. E o território não. Ou, se fosse importante, seria secundário, né? Ou seja, em terceiro, quarto lugar, mas não fundamental. Ou seja, o mapa passou a ser fundamental e o território, sabe, sem mais importância, né? E foi isso que a ciência fez. E essa é uma questão que o Bernardo Kessler bate de frente com ela, que é justamente esse é um dos maiores problemas que a ciência acabou criando, né? Negar esse mundo subjetivo que você está mencionando para mim. Então...
Não, perdão. Não, eu queria mencionar para você, isso é tão fundamental que se a gente utilizar um exemplo que ele também gosta muito de utilizar, se a gente fosse entrar numa câmara de privamento sensorial, né, que você já viu falar daquelas câmaras que você tem água dentro, a pessoa fica flutuando, silêncio absoluto, tudo escuro. E se por alguma razão a gente fosse tirar de nossas memórias, enfim, quem nós somos de fato, e ficássemos ali só experimentando aquilo, muito provavelmente eu e você seríamos idênticos. Né? Essa sensação do ser, do estar ali presente como testemunha de algo, né? Muito provavelmente seria praticamente idêntico eu e você. Né? Então, nesse nível fundamental, todos nós somos iguais. Né? Todos nós somos profundamente iguais. Né? E aí você entra com camadas de memória, com camadas de experiências que você teve, aí a coisa realmente se divide muito. A ramificação vai embora, né? Mas é impressionante quanto mal a ciência causou a se trocar o mapa, a se trocar o território pelo mapa, né? E recai justamente nisso daí que você está mencionando, né, cara? Então, agora, o que o Castrop está se propondo, ele, talvez um dos maiores expoentes aí dessa ideia, é de que a gente volte a encarar a parte interior, a consciência, a mente, o subjetivo como o fundamental, de fato, e aí todo o resto vem por consequência. Ele é um dos líderes dessa frente de cientistas com C maiúsculo que está considerando o seguinte: existe uma cartografia legítima para o mundo exterior, existe, ela é útil, muito útil, mas existe uma cartografia do mundo interior, que é o termo que, inclusive, o Stanislav Grof usa, né? A cartografia da psiconauta. Tem o astronauta e o psiconauta. Qual das duas é legítima? As duas. Ambas. As duas são igualmente legítimas. Né? Essa é a grande sacada da teoria integral. As duas são legítimas. Não é nenhum nem outra, são as duas. E os cientistas com C maiúsculo estão explorando. O que eles têm que fazer? Eles têm que encontrar e reconhecer que eles precisam de outras ferramentas para entrar naquele outro universo, no psiconauta. Legal. E muitos deles estão se dedicando a isso, estão fazendo. Sim. Agora, o com minúscula, e o que vem prevalecendo nos últimos 300 anos, que é o status quo hoje, que tem mais acesso à mídia, que vende livros, que fala muito claramente e reverbera na perspectiva de 2/3 da população mundial, que é mágico-mítica, que é só sensorial, eles vão continuar dominando por um certo tempo. Mas o fato do Castro estar falando, Donald Hoffman, toda essa turma, o Grof está falando, já está mostrando que nós já estamos, em algum momento, não sei se no meio, no começo ou no fim, mas em algum momento avançado da fase de transição. Sim. A gente está conversando, está acesso, está vindo, estamos falando, estamos crescendo. Algumas pessoas existirão, muitas pessoas existirão, porque ainda continuam sentindo dor, ainda continuam sentindo, olha, só isso aqui existe, legal, mas à medida que elas forem experimentando coisas diferentes, que é importante também isso, experimentando. Hilton, você está me ouvindo? Deu uma parada aqui agora que eu não sei se você está me ouvindo ou não. Coisas diferentes, elas mudando. O processo é relativo. Deu aquela travada, mas tudo bem. Não perdi contato. Como das outras vezes, o ponto X é experimentar. Quanto mais pessoas experimentarem outras perspectivas de realidade, mais elas serão trazidas para o mainstream, para o conhecimento básico geral. Tudo está sendo vivenciado hoje, mas a elite, aquele pessoal que está enxergando e está experimentando coisas mais profundas, ainda é uma minoria. Sim. Como sempre foi. Sim. Como sempre foi. Mas acho que é muito importante a gente bater também na tecla, Newton, da questão por que os integralistas, ou a ideia de você integrar todas as experiências é importantíssima, né, cara? Porque senão fica realmente muito na ideia fragmentada de que você vivencia experiências que não possuem aparentemente uma correlação entre si, né? Da mesma forma como os sonhos, né? Se a gente parar para pensar, cada noite é um sonho diferente, né? E ao a gente retornar desses sonhos, né, o que diferencia muito a experiência do sonho, do mundo real que vivemos, é que aqui existe uma continuidade, né? Mas é impressionante como também em experiências, em estados de consciência onde você consegue ter mais clareza e mais treino para estar consciente dentro dos seus sonhos, você também consegue dar sequência nos sonhos também, né, cara? Então, porque muita gente pode alegar, tá, mas essa é a grande diferença. Aqui nós
somos metaconscientes, né, metacognitivos, ou seja, não estamos apenas experimentando coisas, mas eu estou consciente de que eu estou experimentando algo, né? E isso não ocorre nos sonhos. De fato, não de forma padronizada, mas existem sim experiências dos sonhos lúcidos, como você mencionou, ou as viagens astrais, como outras pessoas preferem definir, não tem problema, mas de que você, através do treino, você consegue aumentar esse nível, inclusive, de nitidez da experiência, né, e passa a ser metacognitivo lá também. De novo, vou usar a metáfora. O pacote Office veio completo. Algumas pessoas só usarão o Word. Farão planilhas do Word, aí um dia ela vai descobrir, caramba, tem uma coisa chamada Excel. Isso faz planilha melhor do que o Word. E vai experimentar por lá. Tem gente que hoje é bam em Word, Excel, PowerPoint, Access e domina tudo e está explorando, está trabalhando com a Microsoft, fazendo mais coisas. Mas a maioria está trabalhando no Word, fazendo tudo no Word. Exato. De novo, todo ser humano é capaz de aprender música? Sim. Todo ser humano aprende música bem e vira um virtuoso? Não. Então, provavelmente, nem todo mundo tem a capacidade de sonhar, todo mundo sonha toda noite. Isso é fato. Todo mundo lembra do sonho? Não. Não. Algumas pessoas, Elaine lembra de vários sonhos. Minha esposa lembra de vários sonhos cada noite. E eu vibro quando é um sonho por mês. Tá? Mas todos sonhamos. De novo, parece que faz parte do processo evolutivo a gente ter essas limitações. Isso é parte do que é herdado, é parte do karma. E faz parte também desse pacote nosso colocar o livre-arbítrio, a criatividade, né, para poder ir adiante. Quando alguém fala que tem sonhos lúcidos e espalha uma técnica, várias outras pessoas que nunca tinham ouvido falar vão testar e vão começar a experimentar também. Várias pessoas que tinham tido uma outra vez possam experimentar e vão continuar. Algumas nunca conseguirão. Tudo bem, nem todo mundo vai conseguir fazer tudo. Nem todo mundo pode correr, todo mundo que tem 2 pernas pode correr? Pode. Todo mundo pode correr como o Usain Bolt? Não. Existem certas limitações para todo mundo. Isso é fascinante. Também haverá, provavelmente, limitação durante um certo tempo nesse aspecto espiritual, vamos colocar assim, nesse aspecto subjetivo. Mas tudo indica que no seguir da evolução com E maiúsculo, chegará um dia que a gente vai ter isso integrado. Exato. Eu acho que é parte do processo evolutivo ter a coisa dicotômica, dual. Mesmo porque, usando o exemplo que eu te dei no começo do papo, quando você está lá vendo o sol, o que a gente vê é dualidade. É frio e quente, né? É dia e noite, é legal, não legal. A gente vive nisso, então a gente tem a impressão que tudo é dual, né? Tudo é dual. Nessa perspectiva de interpretação, sim, mas numa maior, não necessariamente. Não, porque nesse nível as coisas já estão mais integradas, né, cara? Então, vai se conseguindo níveis, se é que eu posso chamar isso de níveis de liberdade cada vez maiores, porque esse seu trânsito por essas realidades, ele passa a ser mais frequente, né? Boa! Né? Você pode frequentar outras realidades simultaneamente. Exatamente. É muito louco. Mas você quer ver um exemplo muito prático, assim, e que tanto eu passei por ele quanto você, que é o nosso trânsito pelo mundo da ufologia clássica, cara. Era uma perspectiva, né? Mas ela continua sendo uma perspectiva e ela tem seus limites muito bem definidos, né, para mim, né? Tanto é que muita gente me procura hoje com um olhar, sabe, de ufólogo, né? E assim, há muito tempo que eu estou fora desse caminho, né? Eu não estou acompanhando, não tenho mais interesse nisso, porque chega um momento que você percebe as limitações daquilo e você simplesmente larga, né? Não que eu acho que ele seja um caminho inválido, inútil, não é isso, não. Ele tem a sua função, eu acho que ele tem a sua razão de ser, mas ele é simplesmente uma perspectiva que pode ser considerada entre as demais, né, que são muito ampliadas, né, cara? Então, é estranho isso, porque eu hoje consigo enxergar isso de uma forma muito clara, né, de que ele dá conta de explicar essa faixa aqui, ó, da realidade, e acabou, e eu fiquei muito tempo nessa faixa, achando que só tinha ela, né? E depois eu fui percebendo que não, peraí, o negócio é bastante elástico, né? E eu consigo ir para outras realidades, né? Frequentando outras realidades aí também, que vão dar conta, inclusive, de explicar melhor aquela faixa que até então
permanecia isolada pela minha incapacidade de enxergar além daquilo, né, cara? Impressionante. Inclusive, até muito bom que você colocou aí, porque a gente vai crescendo, a gente, se permitir, a gente cresce com qualidade, né? Então, eu mesmo, que também passei por todo esse processo depois, abracei a ideia do Carlos Reis de que a ufologia está morta, que não servia para nada, etc. Hoje eu já vejo de outra maneira. Eu acho que a ufologia é a casa 1 para alguns processos que estão indo. A minha visão do fenômeno OVNI hoje ela é gigantesca e cabe essa parte antiga, mas ela é muito maior. Ela inclui extraterrestre, inclui outros seres, outros dimensionais. Ela é gigantesca e inclui essa casa 1. Eu não sei qual o limite da casa. A gente continua andando, mas é legítima. Para alguém que queira começar nessa cena para questionar essa realidade que a gente está, é ótima. É ótima. Ótima. Né? Por isso que se encaixa muitas experiências, né? Aliás, muitos becos sem saída, como, por exemplo, esse livro do Carlos Reis, né? Que praticamente quis sepultar a ufologia clássica, né? E tem suas razões de ser, acho que é legítima toda a alegação dele lá naquele livro. O que acaba ocorrendo, cara, é que assim, você percebe nas próprias... bom, aí o Jacques Vallée, Jacques Vallée, mais do que ninguém, você conhece bem melhor do que eu, li pouca coisa dele, mas de você perceber, eu estava vendo até, inclusive, por coincidência, ontem, aquele documentário do Dr. Greer, né? Que é aquele Acknowledged. Isso, muito bom. Que é muito bom, e ele menciona aquelas experiências com acho que o nome da técnica que ele criou é o C5, não é isso? C5, isso, contato imediato 5º grau. Né? Exatamente. E o que acontece ali, cara, quando, bom, muitas fotos, muitos vídeos, né, daquelas luzes aparecendo, eu também já tive experiências similares, não posso dizer que são iguais, mas são similares a essa, de que a luz ali que está aparecendo, ou até seres, que ele denominou de seres, mas também não dá para saber se de fato são, me parecem muito mais seres multidimensionais ou intradimensionais, eu não sei como a gente pode dar um nome mais adequado ou mais preciso para isso, do que a clássica ideia de seres físicos como nós, que estão ali vindo em naves físicas, metálicas, né, com engrenagens, você vê que assim, muito provavelmente não deve ter engrenagem, nada desse tipo, que é um paradigma nosso também. Mas o que eu quero dizer com isso? Que a coisa se amplia de uma forma tão grande que se você ficar preso ao paradigma da ufologia clássica, exatamente essa perspectiva, essa realidade apenas, não dá conta de explicar, por exemplo, a amplitude desses fenômenos, que ultrapassam, estão muito além daquilo que a ufologia clássica define como vou encontrar pegada no solo, eu quero encontrar resquícios de radiação no lugar onde houve um avistamento, e coisas desse tipo, né, cara? A coisa se amplia tanto que não adianta você ficar restrito, porque você vai querer o quê? Mais uma vez, querer encaixar tudo dentro do seu ponto de vista, quando é que, na verdade, é você que tem que sair desse ponto de vista para se encaixar numa realidade cada vez maior. E te digo mais, até para reforçar o que a gente falou agora. Algumas pessoas vão entrar nessa seara por essa casa 1 e não vão sair dela. E vão fazer um ótimo trabalho de coletar material, de explorar ao máximo a casa 1, mas nunca sairão dela. Outras sairão, outras pegarão dali e avançarão no processo e tal. E vai depender muito de caso a caso. Outra coisa que é bem interessante, mesmo pegando eu recomendo, você deve ter visto, esse vídeo é legal, o primeiro dele, se não me engano, chama Sirius, esse é o segundo, o Unacknowledged, já tem mais um outro, que eu acho que eu te passei o link, se não, procure, é muito bom. Eu acho que eu vi alguma coisa, bom, se eu vi foi festa. Ele tenta dar uma canelada no valer, não me convenceu muito, mas tudo bem. Mas o que eu quis dizer é, olha a interpretação, que no Sirius ele dá esse entendimento que dentro dos grupos de contato, em geral, e dentro dos grupos RAM em particular, ainda é um paradigma, e depois ele avança, que é onde eu estou mais hoje. Legal, você vai lá, troca luzes com o cara, tal, marca dia, tal, horário e tal, qual a interpretação? Eles nos apoiam. Beleza, foi um paradigma, e é um paradigma que ainda se usa hoje. Depois, lá no final, ele interpreta como eu interpreto hoje? Não necessariamente. Nós nos relacionamos. Não quer dizer que eles nos apoiam. Eles podem estar apenas nos observando. Eles podem estar apoiando coisíssima nenhuma. Isso é um antropocentrismo nosso, achar que, legal, estão vendo lá, estou achando. Não, eles podem estar só dizendo, estamos aqui.
A gente que coloca na boca deles o que vocês estão fazendo está certo. Até porque a experiência mostra que muitas vezes total despreparação, fenômeno fantástico. E outras vezes preparação máxima, jejum, caramba, e 0 Kelvin. Então, isso as pessoas esquecem de contar. Né? Mas o interessante é, a exploração é fantástica. O que ele vem fazendo, ele pegou carona no Valete que eu falei e o Heineck criaram o termo contatos imediatos, fez a tabelinha bonitinha, né? E ele colocou do 5º grau que vai nessa esfera, até para diferenciar dos anteriores. Olha, não estou vendo a nave, não estou vendo o ser, não estou vendo as pegadas. É outro tipo de relacionamento, não é nem do quarto. O quarto, acho que tem um filme de terror aí, tal, que as pessoas... verdade. Ele, para dissociar de tudo isso, colocou. De novo, uma tentativa legítima de tentar nomear um tipo de experiência que várias pessoas estão passando. Não é só ele, várias pessoas. Você viu, tem grupos dele no mundo inteiro hoje, fazendo isso. Inclusive no Brasil tem também. Fazendo contato. Exato. O quê? Com essas entidades inteligentes que respondem a esse tipo de coisa. A bandeira que ele levanta hoje é os governos, em geral, os Estados Unidos em particular, vão tentar armar um circo, vão tentar dizer que esses nossos visitantes são inimigos, vão querer arrumar uma guerra. É mentira, não são. São pacíficos, são benéficos, etc. Essa é a bandeira que ele levou, que é legítima, alguém tem que levantar essa bandeira. Sim. Mas o que é interessante é que a gente parte de premissas, né, bastante capengas, né, do tipo... uma luz ali se manifestando no céu, não necessariamente é uma nave, né, assim, aí volto, né, a apelar para o Castor, porque a interpretação que ele tem a respeito da fenomenologia extraterrestre vai muito além do que justamente essa, né, então ele menciona que justamente se a consciência cósmica está em tudo, muito provavelmente certas dissociações dessa mente cósmica se manifestam através dos nossos sentidos em formato de luz, por exemplo. Né? E, ou seja, é a forma que, através dos nossos sentidos, aquela dissociação se apresenta para nós ali, né? Dentro de um contexto onde não existe mais a necessidade de um corpo físico, ou se há um corpo, digamos assim, ele está em um outro campo da realidade que a gente não tem acesso normalmente, e para se fazer visível para nós somente através daquela luz. Enfim, a coisa aí, né, a gente não sabe onde começa, onde termina, mas... o que é inequívoco é essa questão de que há um relacionamento ali, existe uma entidade, um ser inteligente ali interagindo com você naquele exato momento, e isso não dá para negar, né? Porque não é fortuito, não é algo assim, é bastante preciso, aparece nos momentos em que as pessoas estão reunidas, que elas estão mentalizando aquilo, e respondem a perguntas, o que é o mais impressionante ainda, né? Isso dentro de Rama também já vivenciei, né? Então, mas o que é a pegadinha é a gente associar, né, voltamos àquela ideia, né, da ufologia clássica, de que vai ter ali uma nave de metal, tem que ter o formato discoidal, e vai ter que sair de lá de dentro um ser verdinho, né, ou com um macacão prateado, no máximo, algo assim. E, cara, isso é coisa... pode ser uma das questões, né, como alguns casos aí, o famoso... Travis Walton também, né, que descreve também seres parecidos com Grace, e depois um outro ser lá que é mais humanoide, enfim, e é um dos casos um dos mais conhecidos, mais populares do mundo, né, cara. Invalida isso? Não invalida, mas a questão é que eu estou querendo, e acho que nós estamos aqui hoje tentando fazer, é que não é só isso, né, cara, é uma coisa muito mais ampla, e deve ser necessariamente ampliada, porque se você... tenta enquadrar isso em uma classificação, em um espectro, né, cara? Você está amputando toda uma realidade que pode estar participando disso, pode estar frequentando isso que você está vendo também ali em formato de uma luz que está aparecendo para você, mas o seu paradigma conflui para que a coisa seja interpretada apenas dentro daquele quadrado e para fora daquilo você vai perder todo o resto. Não, muito bem colocado. O que acontece? A gente está permeado por fragmentos de realidade, é fato. Então, essas criaturas que a gente acaba descrevendo como os baixinhos cinzas, os greys, tudo indica que existem. Quando Spielberg faz o Contatos Imediatos 3º grau, assessorado pelo Heineck,
as principais criaturas reportadas nos trabalhos do projeto Blue Book questionado, coletadas, foram lá eles, né? Os 2 livros do Dr. John Mack, 90% dos casos de abdução com essas criaturas. Essas existem. Não são só elas, mas elas pegaram tão forte no arquétipo planetário que viraram emoji. E todo mundo reconhece. Todo mundo reconhece, é impressionante. Exato. Todo mundo reconhece, né? Agora, não é só ela. Outra coisa que você falou que é muito importante. Associamos os grupos de contato em geral, Ramo em particular e todo mundo, que luz no céu é nada. Então, a gente já percebeu que não necessariamente. Mas olha que interessante. Os termos, até falei com o Jorge Lopes, mandar um abraço para ele, que ele é o nosso audiente aqui do canal o tempo inteiro. Assumindo que existe a consciência com C maiúscula, a consciência cósmica, o tal, o profundo, e no momento que cria o nosso universo, o Big Bang, puff, cria a dualidade. Onde é que está a dualidade? Luz e sombra. E aí começa a brincadeira. Onde eu não tenho luz, eu tenho... Tanto é que, qual é um dos grandes consensos da cosmologia hoje? 94% do universo é matéria escura. Caramba, nós estamos falando, debatendo sobre apenas 6% que a gente enxerga. Exato. Olha o que a gente não enxerga, olha a petulância. Por outro lado, olha o quanto a gente já avançou só com 6% que a gente consegue determinar. Mas, de qualquer maneira, é luz e escuridão, luz e sombra, dualidade. Beleza. A luz parece que é a origem de todos nós. Eu falei da semana passada, quando o Dom Juan fez exercício com o Carlos Castaneda e ele viu luz na gente. Exato. Várias pessoas de espiritualidade veem luz pura. Quando o pessoal vai no bardo lá, os budistas tibetanos nos bardos, vê luz, é luz, né? Tudo indica que essa centelha divina, como a gente falou, é tudo luz. Quando Jung escreve do mistério das luzes vistas no céu, para falar do comecinho do fenômeno OVNI, colocando a parte arquetípica, deve ter a ver também isso. Quando o Castro coloca isso, olha, é a consciência cósmica se comunicando com vocês, consciências com C minúsculo, né? De outras maneiras. Cada um vai interpretar de um jeito. Olha, como você falou, um cristão é Jesus, é a Nova Jerusalém. Um muçulmano, puxa, olha lá, Alá, olha lá, Ahura Mazda, seja lá quem for, a gente vai sempre interpretar de acordo com o nosso nível de conhecimento e tal. De novo, perspectivas de realidade, né? Parciais, limitadas, que dão conta de uma parte do mosaico que eu entendo hoje. Exato. Se eu reconhecer que eu não... Mas qual que é a coisa? Precisa ter muita autoavaliação, muito autoconhecimento, muito autovalorização para reconhecer. Eu sou limitado, eu preciso crescer, o que eu estou vendo é parcial, eu preciso ralar muito para entender e preciso ouvir outros que estão vendo coisas que eu não estou enxergando. Exatamente. Requer muito crescimento, muita... Humildade também, né? Todo um pacote, humildade, conhecimento e tudo, para poder reconhecer isso e continuar andando. Porque a primeira tendência é, não, esse é o meu universo aqui particular, e nele está muito bem, e qualquer coisa fora dele é falso. Exatamente. Assim como aquela frase também, né, de que, puxa, eu coloquei até no meu livro essa frase, agora não estou lembrado quem mencionou isso, mas é que aqueles que eram surdos consideraram insanos aqueles que dançavam, né? Isso. Porque não ouviam a música. Eu não lembro quem falou, algum filósofo, mas enfim. Não sei se foi Nietzsche, enfim, não vou lembrar agora exatamente quem falou. Mas eu acho que é fantástico, porque passa justamente essa ideia de que aqueles que estão dentro de uma perspectiva em particular, né, vão interpretar tudo através dessa faixa, desse campo, né? É através dessa fatia que eu tenho acesso aqui que eu vou dar significado para aquilo, né? E muitas vezes não há condição dentro daquela faixa para que você dê conta da totalidade da experiência ali vivenciada, né, cara? E esse é o grande problema nosso, essa falta de perspectiva que você mencionou, de capacidade de trânsito entre essas realidades, né? Ou de frequência, ou de se frequentar essas diversas realidades, que vai colocando a gente dentro dessa perspectiva em particular, e isso cria um problemaço, porque essas pessoas podem, hoje, por exemplo, ser uma grande faixa da população. E sendo uma grande faixa, o perigo de você promover uma nova
caça às bruxas, por exemplo, né? Porque você entende tudo que não é igual a você é bruxa, né? Então, eu vou categorizar, né? Vou classificar aqui tudo que está além do meu entendimento e que não está na Bíblia é necessariamente meu inimigo, necessariamente o demônio, coisas assim, né? Então, até você poderia considerar, poxa, mas qual o problema de eu ficar nessa faixa? Não, é algo inofensível? Depende, cara. Se você for muito fanático e intolerante, você vai causar muito estrago ao redor, porque, obviamente, que vai haver sempre coisas além daquilo que você está vendo, e se você for considerar tudo além do que você está vendo como seu inimigo, o mundo passa a ser seu inimigo. Olha, duas observações. O pessoal da teoria integral chama de o mundo pós-verdade, quando o Trump vem com aquele movimento de que a verdade sou eu, o resto é fake news. Vamos pegar exemplo, cara. Olha o bafafá que se cria por causa da vacina. Pois é. De violência, de dane-se o resto da sociedade, eu quero a minha autonomia em primeiro lugar, que é legítimo, bárbaro, mas, no mínimo, respeite o espaço do outro. Use uma máscara, mantenha a distância, respeite aquele que quer se vacinar, respeite aquele que quer manter a distância, não atropele as coisas. Exemplos, eu recebo exemplos de passeatas quebrando pau, gente batendo no policial, na Austrália, na Nova Zelândia, não é um país emergente, gente culta, supostamente culta, caindo nessa vala comum de a minha verdade é o que importa, a minha realidade, só o que eu estou enxergando é verdade, eu não quero que você entre na minha seara, o resto é falso. Acontece até hoje, segunda década do século XXI. Exatamente. Não é fácil. E fazer o quê? E aí tá, e pegando o exemplo que você falou, feliz dos casos em que aquele que está ouvindo a música percebe que o outro que não está ouvindo está considerando ele louco e consegue uma maneira de fazê-lo ouvir a música, trazê-lo para o clube para que ele possa crescer. Feliz desses casos. Muitas vezes não dá. Muitas vezes, se a pessoa pegando exemplo, essa metade, se a pessoa é surda, não haverá como, a não ser que ela possa sentir a vibração, a não ser que crie outros mecanismos. Se ela não tiver esse sentido desenvolvido, ela nunca será capaz de vivenciar aquela realidade. E o excesso também de autoconfiança, né, cara? E eu estar muito seguro de mim a respeito de que eu sou a referência, eu sou a régua, assim, eu me basto para ser como referência para aquilo que é real, deixa de ser real. Isso é perigosíssimo, né? Então, eu acho que a coisa começa a ficar interessante quando você passa a se questionar, falando, será que eu estou tão certo assim? Será que as minhas certezas são tão seguras assim? Ou, na verdade, elas são construídas em cima de um solo de areia super fofa e eu estou me enganando aqui, achando que isso é um castelo sólido, né, cara? Mas parece que a experiência mostra que só os corajosos caminham na areia movediça. Só os corajosos convivem com a dúvida. Exatamente, né? Que é um outro grande problema, né, cara? Então, porque também a gente assume que a dúvida passa a ser, como posso dizer assim, cara, algo que vai jogar contra mim, né, cara? Mas ela joga a favor. A dúvida joga a favor, não joga contra, né, cara? A gente se apega muito. Porque existe todo um ambiente competitivo, né, que a gente acaba criando, em que demonstrar que você erra, demonstrar que você é falho, é perigoso, você tem que se mostrar fortão, tem que se mostrar irreal, inclusive, né? Não humano, muitas vezes. Né, cara? E, enfim, mas aí acho que é papo para um outro episódio. Né? Que esse é muito bom também. Vai entrar em outra seara. Mas, cara, basicamente, eu acho que é por aí. Estamos agora nos encaminhando para o final. Eu acho que a ideia que fica é justamente essa capacidade de ampliação da nossa consciência através dessa flexibilidade, né, cara? Quantas realidades a gente frequenta, quanto que a gente consegue pular de um lado para o outro e, melhor do que isso, voltar integrando tudo isso em um contexto mais redondo, mais casado, fazendo sentido em uma quantidade de camadas aí que se intercalam, se falam, se conversam e dão mais sentido às coisas. Né? Todas as perspectivas são legítimas, e todas elas, de realidade, né? E todas elas servem para formar a grande realidade com R maiúsculo. Descartar alguma delas é ter uma realidade total mambembe. Ou amputada, digamos.
Cara, legal. Então, acho que deu, né? Mais uma horinha aí. Valeu mesmo, cara. Muito obrigado pela sua participação sempre fundamental nesse trabalho. Que é isso, Roberto. Agradecer você aí mais uma vez pela presença no dia do meu aniversário. Muito bom, hein? E a gente se encontra então na próxima semana, beleza? Feliz meio século e boa preparação para a próxima metade de século. Valeu, cara. Muito obrigado. A gente se vê na próxima segunda. Grande abraço. Falou, até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.